Olá, bem-vindos ao Positividade, um podcast da Áurea Dermatologia. Eu sou Olga Goulart e hoje nós vamos falar sobre prevenção, que, na minha opinião, é o caminho mais seguro para a longevidade. Nós estamos com a doutora Fabiola Viterbo, querida dermatologista aqui do Corpo Clínico da Áurea, e com a nossa convidada, a doutora Ana Paola Gatto, que é mastologista e tem muita história inspiradora para mulheres, que ela vai contar para a gente ao longo desse bate-papo. Tudo bem, meninas? Tudo jóia. Mais um sábado delicioso aqui na honra da nossa colega aqui, que vai trazer, eu já vi que ela tem muita bagagem para trazer pra gente. E na sua, né, Olga? Como sempre, é uma delícia esse bate-papo com você. Ana Paola já estivemos em outras circunstâncias, né? É uma mulher muito inspiradora e tem muita bagagem para poder compartilhar conosco. É uma honra, de fato, ter você aqui conosco. Tudo bem, Ana? Obrigada. Prazer enorme estar com vocês. Pois é. Vamos compartilhar aqui conhecimento. Pois é, e por falar em compartilhar conhecimento, o primeiro livro que Paola lançou foi o Código do Empreendedorismo Revelado. Esse eu ainda não li e estou com muito desejo de ler, e vi que agora tem um outro fresquinho que você fez com outras 3 mulheres incríveis, que é o Mulheres de Sucesso, né, Ana? Exato, foi uma honra para mim, né, ter participado desse livro, contando um pouquinho da minha trajetória. Nós mulheres temos uma dificuldade muito grande do empreendedorismo. Primeiro que nós nunca fomos treinadas para isso. Muito pelo contrário, né? Nós fomos treinadas para sermos subservientes, né? Para trabalharmos em casa, na maioria das vezes, e não foi o que aconteceu comigo. Então, desde cedo, minha mãe nos incentivou muito de que nós precisaríamos ter, como ela chamava na época, o nosso canudo, né? A nossa independência feminina, e que nós realmente passamos a não depender, né? Como naquela época, no caso das mulheres, todas dependiam, né, de seus maridos, que nós não dependêssemos. E foi com essa missão, né, que me foi dada por ela, que realmente eu segui a minha carreira. E é isso. E o livro, né, são realmente relatos maravilhosos, né, de mulheres incríveis. Vamos citar o nome delas, inclusive, lógico, né? Uma delas é a Cecília Avena, querida. Que é, né, uma arquiteta maravilhosa, que agora entrou no ramo da náutica. Exato. Né? Então está com barcos maravilhosos, então mudou totalmente a carreira dela. A Elis, que é outra, né, querida, uma jornalista dinâmica, que se tornou uma grande empreendedora. A Agna Lucy, que é uma farmacêutica, que agora também trabalha com líderes de mulheres. Então, assim, são mulheres protagonistas das suas próprias histórias. E o livro é isso. O livro realmente é um compilado de várias histórias, de várias emoções, contando, né, que nós somos mulheres fortes. Eu fiquei curiosíssima por esse livro, né? Porque você vê a coerência, né, da bagagem que ela traz e que vai colocar aí nesse livro. Verdade. E aproveitando aqui a fala dela, eu acho que ela falou, no discurso dela, ela falou da nova medicina, né, Olga? Porque eu digo que nós médicos aprendemos a ser especialistas em doenças. E hoje nós temos que aprender a ser especialistas em saúde. Exato. E acho que é tudo que vai mudar na medicina é esse foco de como manter pessoas saudáveis ao longo da vida. Exatamente. Né? Que é o que ela se propõe a fazer. E ela é visionária, né? Ela é visionária. Uma clínica predominantemente de mulheres, aliás, suas funcionárias são todas mulheres, né? Também. São todas mulheres, são várias especialidades, porque nós vamos passando por distintas fases, né? E quanto mais maduras nós vamos ficando, mais atenção com a saúde nós temos que ter. Antigamente, né, nós mulheres menopausávamos e logo depois era muito pouco tempo de vida que nós tínhamos pela frente. A expectativa de vida aumentou muito. Entretanto, o nosso conhecimento das maneiras de prevenção não são tão seguras assim, né? Hoje a informação vem de todos os lados e a gente precisa ter um acompanhamento profissional, entendendo que essa individualização da sua prevenção, ela tem que ser percebida por você, portanto o autoconhecimento é extremamente importante, e um profissional que possa te acompanhar nessa multidisciplinaridade toda que requer a saúde da mulher, né, Ana? Portanto, parabéns por ter sido uma das pioneiras, né, em propor um tratamento para mulheres em clínicas dirigidas por mulheres, e você estar à frente de um projeto de tantos anos e que vem dando muito certo, né? Você vê que houve uma mudança na mentalidade.
No princípio não era assim, né? No princípio realmente as pacientes que nós recebíamos sempre já vinham com alguma comorbidade, ou seja, com alguma patologia, já para serem tratadas. E hoje a gente conseguiu mudar essa mentalidade de dizer a essas mulheres, não, venham para a clínica sem sentir nada. Esse é o momento certo. Esse é o momento. Né? Não é quando você já está com sintomas, que você já está com, no caso da mastologia, já com um nódulo na mama. Exatamente. Né? Ou no caso da menopausa, com todos aqueles sintomas que são corriqueiros, todos conhecem, mas veio antes, porque tudo que a gente pode fazer, que a gente possa fazer antes, sempre será melhor. É a mesma questão do câncer de mama, que a gente bate nessa tecla há tantos anos. Eu também sou uma das pioneiras aqui na Bahia em relação ao câncer de mama, quando a nossa primeira campanha começou em 1992. O INCA só começou a falar do Outubro Rosa em 2010. Então, desde aquela época, eu já trouxe já uma filosofia já da Itália, onde isso já era praticado. Aqui no Brasil, a incidência do câncer de mama sempre foi já pensando numa paciente que iria a óbito. Né? Então, eram aquelas pacientes que muitas vezes não queriam nem ser consultadas, nem fazer nenhum tratamento, porque elas já achavam, por que é que eu vou me submeter a uma retirada da mama, se logo depois eu vou morrer? Exato. Então, a gente também precisa mudar essa mentalidade. Dizer, não, se nós fizermos os exames de mamografia de forma rotineira, para que a gente possa, caso apareça algum nódulo, alguma lesão, que a gente faça essa identificação logo no início, nós vamos fazer a remoção desse tumor, dessa lesão, enquanto ela é muito pequenininha. E isso vai dar total cura para você. Então, nós tivemos um tempo e ainda estamos trabalhando nisso. Não é à toa que todos os anos nós temos que ir às mídias sociais, falar, né, no Outubro Rosa, da importância do diagnóstico precoce. Então, ainda não é claro para todas as mulheres. A gente pensa assim, não, todas as mulheres já sabem que precisam fazer a mamografia anual. Não é bem assim. Primeiro que nem todas sabem, nem todas têm acesso. E nem todas têm acesso anualmente. Muitas acham que, eu fiz uma mamografia, não deu nada, não preciso mais voltar. Ou, eu fiz, mas logo depois descobri que eu tinha um câncer. Então, valeu a pena eu ter feito? Lógico que valeu a pena. Então, precisamos ainda esclarecer muito as mulheres. Mesma coisa do Papa Nicolau, exame preventivo. Quantas mulheres ainda não fazem esse exame? Que é tão simples de ser feito. E realmente esse a gente consegue fazer em grande escala. Sim. Muitas mulheres não fazem. Quantas mulheres devem ter câncer de pele, né, que não tem uma mancha e acham que não avalia, que não é nada. Recentemente eu fiz um diagnóstico, o paciente deitou na maca, recentemente não, ano passado. Estava deitado na maca para poder examinar. Quando eu entrei na sala, eu geralmente olho, assim, meu olhar meio biônicozinho, sabe? Eu adorava aquele programa da mulher biônica. Aí eu acho que eu me inspiro nela. E eu olhei para a planta dos pés, ela estava descalça. E eu vi exatamente uma lesão negra na planta dos pés. Ou seja, meu olhar naquele momento, eu olhei para os pés, falei, puxa, vi uma mancha. Olha a atenção dela, e aí eu falei né? assim, aí eu perguntei, a senhora notou? Não. Realmente, gente, a gente não fica olhando a planta dos pés. Examinando a planta do pé. A gente não olha, pelo amor de Deus, né? No máximo vai olhar uma unha já encravada. Mas a gente não fica olhando uma lesãozinha. Claro. E realmente era um câncer, ou seja, encaminhei essa provavelmente pela situação, o terrível melanoma, Pois né? é. Então, exatamente, pela localização. Então, ou seja, precisamos olhar o paciente como um todo. Sim. Essa subdivisão que, inclusive, foi imposta nos Estados Unidos. Porque, vamos fazer uma retrospectiva? No princípio, os médicos eram generalistas. Perfeito. Era o nosso clínico geral. Eu me recordo muito de virem médicos na nossa casa. Exato, os médicos vinham na nossa casa, nos examinavam, nós, eu, meus irmãos, minha mãe, ou seja, é examinada a família. Ou seja, a família passava por um exame. E ele tinha o conhecimento do histórico familiar, que é importante. Isso. Né? Ele sabia que você tinha uma mãe hipertensa, um pai diabético. E aí já começava a prevenção naquele momento. Naquele momento. Só que o que aconteceu? As escolas de medicina começaram a se multiplicar.
Então começaram a ter o quê? Uma demanda muito grande de profissionais na área, no mundo inteiro. E lógico que não cabia mais, digamos, um profissional que conseguisse ter a capacidade de conhecimento de todas as áreas, porque a medicina foi ficando muito mais sofisticada. As áreas, né, foram evoluindo. Depois veio o quê? Veio a globalização. Como é que a informação hoje é muito rápida. Como é que um profissional único vai dominar conseguiria tudo, saber né? tudo de um corpo humano? É impossível. Todas as doenças, e de diversas faixas etárias. Então começou a fazer o que? Isso nos Estados Unidos, inclusive, começou a fazer o quê? A subdivisão. Então, você vai ser especialista somente em cabeça e pescoço. Sim. Você vai ser só ortopedista, só cuida de ossos. Você vai ser reumatologista, você só das articulações. Só de mão, só de pé. Aí você já tá entrando na sub, né? Aí já é ortopedia, mas só ombro, só joelho. Isso. O outro só aí já foi coluna, depois. né? Exatamente. Então, a primeira começamos essa subdivisão. Isso, Tanto que nós tínhamos na faculdade o quê? Pediatria, ginecologia, obstetrícia, me lembra aí? Pediatria, GO, clínica e cirurgia. Eram as 4 mães, né? Ou você tinha que ser um desses. Nossa, gente. Né? Santa evolução. Era um desses. Pois é. Depois começou a fazer essa subdivisão. Então você não opera mais tudo. Você é só cirurgião do abdômen. E depois começou a outra nova sub-sub. Você só trata do fígado, você é do estômago, você é do intestino, né? Ou seja, cada órgão foi assumido, digamos assim, por uma classe de profissionais. Só que nós somos um corpo humano que funciona de forma integral. Claro. Existe uma fisiologia por trás de tudo isso. Com certeza. E que um sintoma, ele pode estar linkado a várias patologias de diversas áreas. Então começamos a acontecer o quê? O destrato do paciente. Em que sentido? Bombardeamos o nosso paciente com várias medicações. Porque você está com a dor de cabeça, você procura um neurologista. Ele prescreve uma medicação. Só que, na verdade, ele não procurou saber que seu problema é intestinal. E aí você vai começar depois, não, seu problema então permanece. Deve ser do oftalmologista. Vamos para o oftalmo. Mas ainda ninguém viu seu intestino. Ou seja, a gente vai tratando isoladamente. E você vai dando medicamentos. Não, você vai usar esse medicamento aqui, você vai usar esse cremezinho aqui, você vai pingar agora esse colírio. Não, vamos trocar sua lente. E nisso o paciente, ele acaba saindo, no final de um mês, se ele passar por várias especialidades, com uma caixa lotada de comprimidos, né, que ele não sabe nem o que fazer, e tudo aquilo em conjunto vai dar uma confusão tão grande que ele vai ficar doente. Ele não vai saber o que fazer, ele fica perdido. Interação medicamentosa é possível. Exatamente. Fica doente. E o que acontece com o fígado, quando a gente faz uma sobrecarga de medicamentos, ele é destruído totalmente. Então, é essa combinação que a gente não pode mais deixar acontecer. É verdade. Eu acho, Ana, que essa coisa, como você falou, eu digo assim, tem uma analogia para conhecimento que para mim é sensacional. Que o conhecimento é como subir uma montanha. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai subir nessa montanha. Quando você chega no pico, aí é que você vê que tem um mundo de conhecimento. Na base, sua visão é curtinha. Você acha que tudo que você precisa saber é aquilo ali. Quando você chega lá em cima, você diz assim, gente, eu adquiri tanto conhecimento, tem tanta coisa para eu entender ainda. Verdade. E isso, assim, a especialização, eu acho que foi uma coisa necessária. Porque com a evolução da medicina, o conhecimento é amplo demais. Eu não tenho como dominar tudo. Mas eu tenho que dominar ao máximo possível da minha área de atuação. Mas, no entanto, o foco, você não pode perder a visão do todo. Né? Eu não posso olhar o indivíduo como se ele fosse só uma pele. Ele não é só uma pele. Eu não sou só uma pele. A Ana não é só uma pele. Então, eu tenho que ter o conhecimento do todo para chegar à pele, né? A examinar a pele, que foi o que ela fez ali, quando ela olha para o pé da paciente, antes de jogar o foco dela na área dela. E isso é belíssimo. Eu digo assim, a medicina, eu quando saí, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer dermato. Só que eu não podia fazer dermato direto, eu tinha que fazer clínica primeiro. E hoje em dia eu agradeço
todos os dias por ter feito a clínica médica. Maravilhoso. Porque foi o que deu uma base e hoje eu sei olhar para o meu paciente, olhar ele todo. Eu sei perguntar para ele qual é o hipertensivo que você está usando. Eu aprendi as classes de hipertensivo, os riscos. Então, assim, o que lá, na minha inocência, eu disse assim, ai, mas por que eu não posso entrar logo em dermato e fazer minha dermato e acabou? Não, você tem que fazer clínica. Eu digo, então vamos lá, vamos para clínica. Esse olhar é muito importante. Sofri o pão que o diabo amassou na residência de clínica médica, porque o residente tira um couro da gente, né? Quando eu terminei minha residência de clínica, o meu último estágio foi UTI. Eu passei, e eu saí da UTI, uns 15 dias depois eu estava com a úlcera de córnea. Ou seja, eu deixei tudo ali, deixei tudo. Saí, era só o bagaço. Mas todos os dias que o paciente senta na frente e que eu vou colher o histórico clínico dele, porque eu atuo basicamente na área de estética hoje, mas eu tenho que saber quem é o seu olhar clínico é muito importante. Eu tenho que saber toda a saúde dele. A função intestinal desse paciente. Exato. Porque a função intestinal está intimamente relacionada à pele. Aqui, ó. E tem paciente que vira para mim e faz assim, doutor, mas eu digo assim, você sabia que na origem embrionária pele e intestino vem do mesmo lugar? E sistema nervoso também? E que por isso que se você ficar nervosa, a sua pele vai piorar? Ou seja, não tem como você olhar a pessoa de forma fragmentada. Né? Você não é só um rosto que eu vou moldar, eu tenho que conhecer quem é você por trás desse rosto e a sua saúde. Por isso a gente propôs essa temática da longevidade relacionando a prevenção da saúde e beleza. Por isso nós estamos com uma mastologista e uma dermatologista, porque a saúde da pele está dizendo da sua saúde lá de dentro. Não tem como a pessoa não promover mudanças e buscar um estilo de vida, um envelhecimento saudável sem mudar o seu estilo de vida. E a orientação vinda de profissionais, sobretudo da área médica, vocês têm um papel muito importante na vida dessas pessoas. E hoje eu vejo cada vez mais as pessoas saindo com receitas, não necessariamente de remédios, mas de mudança de estilo de vida, de mecanismo para driblar o estresse, já que a Organização Mundial de Saúde já preconiza de que a prevenção é a melhor forma de envelhecimento, e nós já sabemos da importância da saúde física, da saúde mental e da saúde social, que isso que nós estamos fazendo aqui, promover essa roda de conversa, sobretudo entre mulheres, isso é extremamente importante. Quando você tem uma clínica de várias especialidades, todas de mulheres, para acolher mulheres, isso também faz uma grande diferença, porque as nossas questões, inclusive emocionais, também adoecem o nosso corpo físico. Então, sempre que possível, estarmos em rodas de conversas de mulheres, ampliando o nosso assunto, para além de roupas, de cosméticos e de tudo, né? De falar das nossas questões mesmo, do nosso aprimoramento, do nosso conhecimento, aprimorar conhecimento, não tem limite para a gente parar nessa vida. A gente vai reduzindo porque a gente vai sentindo o nosso corpo e vai desacelerando na medida em que o tempo vai passando, né? Mas produtivas nós podemos ser até o final da nossa vida. Vide você agora escrevendo um livro, o seu segundo livro com mais 4 mulheres. Olha quanta experiência você acumulou nesses anos de vida e o quanto é bonito você compartilhar isso com outras mulheres. Olha, na verdade, tem a ver com família. Minha mãe faleceu aos 98 anos e meio. E o último livro que minha mãe escreveu foi aos 98 anos. Olha isso. Nós somos alimentados por nossos sonhos, gente. Você sabe como é o nome do livro? É para chutar? Enquanto Somos Jovens. Aí. Olha, gente, tem uma frase... 98 anos e meio. E ela escreve um livro enquanto somos... Não, é incrível. Seja, sabe, porque o espírito jovem, a gente leva ele enquanto a gente viver, entende? Essa é a diferença. Um outro foi Mundo Vasto Mundo, né? Foi um livro onde ela fez uma coletânea de 20 anos de viagens. Né? Então, minha mãe lançou 4 livros. Então, lógico que houve uma inspiração relacionada a isso. Porque são essas histórias, nós somos frutos de uma família. Sim, somos frutos de uma família. Seja genético, que é muito importante, inclusive quando a gente fala de câncer de mama, a genética também está intimamente relacionada, ou tantas outras patologias, principalmente as malignas, ou as que são devastadoras, como as cardiopatias, o diabetes. Mas também somos frutos do que nós vivenciamos na nossa casa.
a clínica, né, logo que eu cheguei, o que me chamou a atenção, o quê? A arte. E o meu pai foi um marchand, né? Foi um marchand relacionado à arte. Então, ou seja, a nossa casa vivia com artistas plásticos, né? Com todos esses artistas que hoje, inclusive, eu vi o nome de alguns aqui, eles estavam sempre na nossa casa. Então, nossa casa sempre, nossas paredes eram todas de quadros, porque eu entendo e aprendi que uma parede sem quadro é uma parede sem vida. Exato. Então, a arte também faz parte da minha vida. Tanto hoje, a minha clínica também ela estava me mostrando toda um de pouco da quadros. clínica e mostrando como tem obras belíssimas. Aí a coisa começa a entendeu? encaixar, Né? Você vai entendendo. Arte e beleza se Então, relacionam totalmente. E ela escreve, e agora ela está dizendo pra gente que a mãe dela fez Também. 4 livros, sendo o último aos 98 anos. Isso é incrível. Com o título de Ainda Somos Jovens. Enquanto somos jovens. Enquanto, tá? É verdade. Ou seja, isso é para dizer o seguinte, que realmente a gente está falando do quê? Do envelhecimento. E eu tive na minha casa realmente uma pessoa que viajou, né, até os 94 anos, Uau. sozinha, sempre em grupo de amigas, e que eu entendi que, primeiro, fazer parte de grupos de mulheres é Incrível. maravilhoso para a saúde física e mental. Tá? É maravilhoso. Viajar é... Outro. Se a gente pudesse viajar o tempo inteiro. Bom, mas então é o seguinte. Então, eu vi, ou seja, o que é que realmente uma pessoa que estava ainda ativa, fazendo atividade física constantemente. Ou seja, minha mãe ia para a hidroginástica enquanto ela não estava viajando, tá? Porque quando viajava, fazia as atividades lá onde ela estivesse. Mas quando ela chegava, a gente está falando, voltava. É porque ela fala e a gente pensa numa pessoa nos dias de hoje, onde a atividade física... Ela está falando há tempos atrás. Então, há tempos atrás. Ou seja, minha mãe cuidava da saúde. Adorava fazer massagem. Então, minha mãe tinha massagista dela todo. Né, assim. Sabedoria então ela pura. fazia a massagem, ela cuidava da pele, ela não tomava Coca-Cola, refrigerantes, né, comer porcariadas, né, que a gente come salgadinhos, pacotinhos. Não, ela tinha a alimentação dela, saía da mesa, ela tinha um princípio. Sair da mesa sempre ainda com fome. Por quê? Porque não podia comer tanto. Para se sentir estufada, cheia, né? Então, com isso, ela mantinha o corpo dela, o manequim dela, ad eterno, tá? Cuidar da pele, exposição ao sol, nem pensar. Cremes, sempre de ótima qualidade, né? E também alguns suplementos vitamínicos para a pele, para o cabelo. Tá? Era uma mulher à frente. À frente. Era uma sábia. Até mais à frente do que... iluminada. Mas que bom então, esses estímulos. É uma mulher que fazia atividade física, né, constantemente. Então, entre uma viagem e outra, tinha a atividade física. Né? Ia para as aulas, minha mãe fez faculdade, né, como chama? Faculdade da terceiridade. Da felicidade. Faculdade da felicidade. Inclusive com Olga. Com Olga Leite. Durante 15 anos, eu disse, minha mãe, não é possível, você não vai se formar nunca nessa faculdade. Nem quero, o prazer é de estar ali com as colegas. Mas era isso, era estar aprendendo línguas. Tá? Ou seja, já com a idade, aprendendo italiano, escrevendo, né, o tempo inteiro, fazendo tapeçaria. Minha mãe nunca deixou, até os 98 anos de idade, minha mãe estava ali fazendo tapeçaria. Nossas casas são ricas, né, de tapetes feitos por ela. O arraiolo. Então, assim, contando ponto por ponto, não tinha desenho, não. Gente, isso é tão terapêutico que nos dias de hoje, né? Esse isso conceito, é longevidade. Isso é longevidade. O conceito de wellness está tão sendo discutido que o próprio mercado está se adaptando a ele, inclusive no turismo. Tem dos hotéis para dormir bem. Para dormir bem, Tem um bares e em restaurantes que propõem isso que você falou, trabalhos manuais, cerâmica, crochê, bordado, sabe, celular do lado, menos mídias sociais isso. E mais conexão real. Eu isso é forma de era prevenção. de uma maneira intuitiva, mas ela fazia até sabedoria. Diz que uma das maneiras mais eficientes de você, né, evitar a demência é aprender uma língua. Porque você
recruta certas áreas cerebrais que ativadas ajudam nessa prevenção. Então, assim, eu não sei se ela tinha esse conhecimento, se ela leu em algum lugar, mas se não Nada, isso tinha, é, era da uma coisa intuição genuína, dela. isso é uma Exatamente, pessoa que se conhece, que se ama. Ontem eu ouvi uma frase muito boa que é pré-requisito para o autoconhecimento é o quê? Amor. Quando a pessoa tem amor próprio, ela quer se aprimorar. A gente só tem essa vida para viver, então a gente tem que saber romper alguns ciclos que não estão nos fazendo bem, seja no ambiente de trabalho, no relacionamento, no seu convívio social, né? E fazer as nossas escolhas, né? Aprimorar as nossas escolhas, isso é muito bom. E nós somos movidos a essa busca por conhecimento, né? Desfrutar de tudo que a vida pode nos dar, ou seja, agora a gente está fazendo o caminho contrário, depois de tantas tecnologias, as tecnologias estão aliadas a coisas muito genuínas que não podem ficar para trás, como esse desejo de aprender uma coisa nova. Enfim. Verdade. Agora, eu tenho uma sugestão para minha colega aqui, doutora Ana. Tenho uma sugestão também para ela. Eu acho que ela já tem que pensar num terceiro livro. Autobiográfico. Ela tem histórias aí. Tem histórias impressionantes. Eu acho que o primeiro dela, seu primeiro deve ter sido isso, não? Esse de estimular as mulheres ao empreendedorismo. Ali foi do empreendedorismo, foi bem voltado ao empreendedorismo. Mas aí você fala muito da sua vida, da sua história. Não, no primeiro sobre realmente a parte médica, né? Ou seja, eu, médica, empreendedora. Entendi. Né? Como é a construção de uma clínica do zero a ser uma clínica de sucesso. Exatamente, mas aí você também já estimula mulheres a acreditarem no seu potencial. Porque uma coisa é você viver no conforto a vida inteira, mas o conforto verdadeiro, quando você chega aí nos seus 98 anos, como a sua mãe chegou, eu acredito que esse prazer é pelo que ela realizou dela, com o esforço dela, com as decisões dela. Sim. E por mais que a gente esteja num ambiente muito confortável para a gente, os nossos projetos precisam sair das ideias e partir para a prática mesmo. A gente precisa experienciar a nossa capacidade, coisa que nos foi tolhida desde quando nós fomos educadas. Obviamente que não na totalidade, como você mesmo foi uma mulher muito estimulada, mas a maioria de nós não. A maioria de nós foi educada para ser mãe, para cuidar da casa e para ser uma boa esposa, né? Só não foi, isso. Não foi. E não foi por aí. Isso não aconteceu lá em casa, não. Agora eu queria fazer uma pergunta para as duas. Desse ponto de vista da prevenção, Fabiola, por exemplo, você que recebe mulheres aqui o tempo todo querendo desfrutar dessa fase, porque a menopausa, quando chegava antigamente, significava que você ia viver um pouquinho mais. E agora não, a menopausa chega. Era só o fim, só o fim da vida reprodutiva. Mas parecia que era o fim para a mulher, parece que ela acabou. Não, né? Agora a gente vai mais longe, mas é gostoso a gente se olhar no espelho, não para esconder a idade. Eu não tenho o menor problema com a idade, acho que as mulheres não devem ter problema com a idade, devem inclusive se sentir orgulhosa por ter vivido tanto, né? E realizado tanto. Mas a gente quer ter uma aparência melhor. Para isso, a gente precisa de todos esses cuidados que a sua clínica promove, por exemplo, os cuidados preventivos, em faixas etárias diferentes, né? E na dermatologia, idem. Eu não quero fazer nenhum tipo de procedimento para esconder a minha idade, é só mostrar a minha idade pleníssima. Eu quero estar com a pele com viço, se tiver alguma mancha, que eu use das tecnologias para retirá-las. Né? Se a produção de colágeno não está satisfatória, eu posso estimular esse colágeno, e isso sem deformar o seu rosto. Inclusive fazendo alguns procedimentos preventivos também nesse sentido. Portanto, a pergunta é, receber mulheres que já têm essa consciência, que procuram primar por um sono de qualidade, que primam por uma alimentação um pouco mais consciente, que praticam atividade física, é mais fácil ou mais difícil cuidar dessa beleza? Me diga aí. Eu diria que é mais fácil, sim, Olga. O que eu falo hoje no meu consultório é porque às vezes algumas mulheres falam assim, você fala assim, vamos fazer, por exemplo, um bioestimulador de colágeno. Aí ela vai pra mim e faz assim, doutora, eu já preciso, tá parecendo que eu tô chamando ela de velha, né? Eu digo, o envelhecimento é democrático, né? Todos nós fazemos esse caminho de envelhecimento e a gente tem que querer fazer, né? Porque a outra opção seria
morrer Não jovem, né? E a gente não quer, tá fora, tá descartada. Tá. Então a gente vai ficar sempre com a opção 2. A opção 2 é envelhecer. O envelhecer, por exemplo, você pode ter hipertensão ou não ter, você pode ter diabetes ou não ter, você pode ter uma doença oncológica ou não ter. Não ter, né? Envelhecer não existe isso, você vai, né? E o que vai mudar é o ritmo desse envelhecimento, né? Como? Com que velocidade você vai trafegar nessa estrada, né? E eu acho que a dermatologia, ela cresceu muito porque ela entra nesse ramo de ajudar você a envelhecer bem. E aí é o que eu digo pro meu paciente, assim, olha, o ideal hoje, não só na dermatologia, mas em tudo, é a proatividade. Sim. A gente não vai esperar eu olhar e ver a flacidez no seu rosto para tratar. A gente pode se anteceder a ela. Então, desde um bioestimulador de colágeno, há um tratamento não invasivo, como o ultrassom microfocado, que a gente faz ali para ajudar, para dizer ao seu fibroblasto, dizer assim, olha, você está devagarzinho, vamos acelerar aí, produzir mais um colágenozinho, né, para dar uma sobrevida. Hoje tem outro capítulo que é a terapia regenerativa, né? Ah, eu amo. É o capítulo que eu amo, é esse da terapia regenerativa. Então, assim, eu digo para ele, olha, entenda, o meu papel aqui hoje é te ajudar a envelhecer bem, né? A sua pele estar bonita e saudável, que as coisas se linkam, né? Tá juntinho ali. Então, eu não vou esperar, você vem para mim, eu já vou dizer assim, olha, vamos pensar em fazer alguma coisa. Às vezes eu pergunto alguma coisa, eu vejo, por exemplo, uma pele muito clara com tendência a mancha, aí eu vou perguntar se a mãe já teve, se a mãe tem melasma, se tem, já teve câncer de pele, e aí a gente já vai começar a tratar. A gente não quer que o problema chegue, a gente quer ser proativo, chegar na frente dele, tratar e jamais deixar ele chegar. Uhum. É claro que não estou falando aqui que a gente vai chegar a 80 com cara de 20, não é isso. O que eu quero dizer é que você pode chegar aos 80 com uma pele bonita, bem cuidada, sem excesso de flacidez e principalmente, que é o mais importante de tudo, que é de bem com sua aparência. É você se olhar ao espelho aos 80 e Você dizer assim, gostar. poxa, mas eu sou Gostar tão do que- bonitinha aos 80 anos, Se a não é gente tem isso? essa Gostar do que opção, está porque, vendo. olha, não é tão distante, não. Há bem pouco tempo, a única opção que as mulheres, sobretudo aquelas que já menopausaram, tinham era da cirurgia plástica. E às vezes não era nem momento, né? Esticavam muito a pele para quando aproveitar falta ao de máximo a outras cirurgia, não opções. ficava E bom. deformava, E o deformava o rosto. rosto. E essas mulheres começavam a não se gostar do que estavam vendo e entravam o quê? Na depressão. É verdade. Passavam a se isolar, né, porque não gostavam do que estava sendo mostrado. Porque lembre que o nosso espelho é o outro. Exato. Nós não andamos com um espelho na nossa frente para ver o nosso rosto. Quem olha, né, para a gente é o outro. É o outro, Então nós sempre pensávamos no outro, o que é que o outro está vendo de mim. Então eu não quero que este outro veja como eu sou. Então vinha o quê? A depressão. Quantas mulheres sofreram de depressão e vinham a óbito? Sabe que depressão leva a óbito. A óbito. Né? O isolamento é a óbito. Precisamos mudar também essa realidade. E hoje, com a medicina preventiva, que estamos falando, vamos sim ter uma excelente pele, mas tudo vai começar se, desde a adolescência, nós começarmos a orientar essa jovem, primeiro, ao não uso dos métodos contraceptivos orais, que são muito prejudiciais à saúde. Hoje já vimos, inclusive, que mulheres na menopausa, que usaram durante muito tempo anticoncepcionais, acabam por desenvolver um câncer de mama. Então, se a gente começa já a mudar essa realidade da adolescente, né, que vai iniciar uma vida sexual, a não usar esses métodos contraceptivos, a não se expor demasiadamente ao sol, usar uma proteção solar quando for ao sol, mudar a alimentação, né, ter uma alimentação muito mais balanceada, essa alimentação sem tanto, né, abre pacotinho, sem tanta química. Então, se a gente começar a mudar isso desde cedo, nós vamos ter essa mulher idosa, né, provavelmente até fora das clínicas de dermatologia, né? Ou seja, com uma melhor qualidade de vida física e, lógico, estética. Sim. Né? Vão precisar sempre, né, de um retoquezinho, com certeza. Uma ajudinha, né? Mas vai ser realmente digamos, se a gente conseguir fazer com que elas realmente entendam essa necessidade, vamos sim ter gerações cada vez melhores. Exatamente. Né? Cada vez mais saudáveis, cada vez menos doentes. Uhum. Isso também é importante que a gente comece a conscientizar o quê? Muitas vezes a mãe, a gestante. Quantas gestantes eu conheço fazendo coisa errada? Né?
com hábitos durante a própria gestação, com hábitos errados. Depois nasce aquela nenenzinho, começa com hábitos errados, né? Manter esse bico, né? Que isso também vai fazer deformações também na arcada dentária. Muitas vezes um bico até com açúcar. Depois vão colocar refrigerante na mamadeira. Eu cansei de ver isso, né? É um cala-boca, né? Fica quietinho. Uma mamadeirinha com doce, né? Dá o doce para a criança. Então, quantas crianças obesas estamos tendo? Né? Verdade, então, obesidade infantil. Obesidade infantil. Epidemia. Então, precisamos ainda assim conversar claramente de que a prevenção é muito importante, mas desde realmente a gestação. Sim. E que isso haja uma manutenção. E, como estamos falando antes também dessa mulher, da nossa faixa etária, essa mulher, né, da menopausa, precisamos sim mudar esse conceito de que a mulher não tem que ser tratada só na menopausa. Ela ser tratada no climatério. Exato. E que muitas não entendem que existe essa fase. E é uma fase longa, viu? A depender da mulher, pode ser ser mais até de 10 anos. Pode. E muitas não entendem de que ela já precisa tratar aqui. Até porque muitos profissionais, ginecologistas, não incentivam isso. Dizem, não, seus exames estão bons, vamos esperar a sua menopausa chegar. Uhum. Mas a paciente já está referindo, doutora, eu não estou dormindo bem, eu não consigo iniciar um sono. Eu acordo 3 da manhã, 4 da manhã, eu não consigo depois continuar dormindo. Os calores. Eu acordo super cansada, parecendo que eu não dormi. Ou eu à noite tenho calores, fico suada, aí daqui a pouco estou com frio, aí eu me cubro, aí daqui a pouco estou com calor, eu me descubro. Isso também atrapalha muito o sono. Depois eu começo a ter perda de memória, começo a ter lapsos, né? Onde foi que eu deixei minha chave? Mas eu vim aqui mesmo fazer o quê? A panela eu queimou. Eu ia te dizer mesmo o quê? Né? Eu tinha mesmo um compromisso agora de manhã. Que horas era mesmo o compromisso? Então, começam esses pequenos lapsos e que ela acha que é normal, que não tem que fazer nada. Né? Porque vão dizer, não, é normal. É da idade. Da idade. Quando a gente pode sim, ajudando essa mulher, né, a ela não ter, né, esses lapsos, ou vir até lá para frente. Mas precisa tudo a gente estar acompanhando essa mulher. É a mulher que sente um ressecamento na pele e não busca a dermatologista, ou que busca uma dermatologista e que não fala, olha, você está entrando no climatério. Sim. Não é só eu lhe prescrever cremes externos, vai precisar também de alguma suplementação. Como é que estão os seus hormônios? O hormônio, né? Então, é fundamental. Então, precisamos sim. Porque assim, quando eu falo da clínica, a clínica da mulher que cuida de tudo, apesar de sermos especialidades realmente separadas, mas nós tratamos essa paciente de uma forma em conjunto. Por quê? Global. Porque ela passa por todas as especialidades. Então, e cada um vai olhando e vai dizendo, não, isso aqui precisa melhorar seus hormônios. Por quê? Porque você só vai melhorar, né, esse aspecto aqui seu se a gente melhorar seus hormônios. Ou você só vai melhorar sua pele se a gente melhorar sua saúde intestinal. E assim, né? Ou suas articulações. O que é que você está precisando para as articulações? Né? Vai ser um colágeno? Vai ser algo a mais? Então, nós somos, né, pessoas realmente completas. E precisamos desse apoio. Eu conheço muitas meninas ainda, eu chamo de meninas porque, para mim, mulheres com 40 anos ainda são jovens demais e já começam a sentir esses sintomas e já começam, pelas informações, pelo acesso à informação que nós temos, saber que esse período de climatério, ele deve ser sim considerado. E aí começa a busca. Qual profissional ir? Eu vou no endócrino, eu converso com a minha ginecologista, eu vou sabe, as mulheres ficam um pouco perdidas mesmo. Essa questão da reposição hormonal, ela pode ser necessária ou não, mas quase que na maioria das vezes uma reposição hormonal assistida corretamente devolve para a mulher toda a vitalidade que aos 40 anos ela não pode perder. Ela está no ápice da sua carreira, ela está com muita coisa ainda para realizar e definitivamente nem para fazer uma atividade física você tem disposição, e nós sabemos da importância de uma atividade física. Então, Ana, você na condição de mastologista, o grande temor da maioria de nós todas mulheres é o câncer de mama, ou cânceres, né?
E, infelizmente, por uma questão ou outra, talvez de desinformação, as pessoas relacionam a reposição hormonal ao câncer. E já tem estudos mais que suficientes para que as pessoas desconstruam essa máxima, mas não deixem absolutamente de ter um acompanhamento, porque reposição hormonal não é por nenhuma dica que você tem em redes sociais não é a medicação da vizinha. Não é a medicação da vizinha, é uma coisa assistida e eu quero muito que você me fale, porque você trabalha muito especificamente com essas questões femininas e você pode explicar melhor para as mulheres que estão nos acompanhando. O que é que eu posso dizer? Que em 34 anos de clínica, o que mais observamos são mulheres que desenvolvem um câncer na menopausa, nós sabemos disso, e foram mulheres que não utilizaram reposição hormonal. Meu grande professor e mestre, professor Josemar Coutinho, já dizia que reposição hormonal bem assistida com isomoleculares ou bioidênticos não causam câncer. E caso esta paciente, por uma outra razão, venha a desenvolver o câncer, ela terá uma melhor qualidade de vida do que aquela que desenvolveu um câncer e nunca fez uso de reposição hormonal. Isso eu realmente observo na minha clínica. Hoje eu vejo muitas mulheres jovens com câncer de mama e que nunca fizeram reposição hormonal. Eu vejo muitas mulheres menopausadas e que nunca fizeram reposição hormonal com câncer de mama. Então, nós realmente descartamos. É uma mínima parcela de mulheres que por outras situações realmente desenvolveram o câncer de mama, né? Por outros hábitos, por processos inflamatórios. O que é o câncer de mama? O nosso corpo inflama, esse é um processo chamado inflammaging. É essa inflamação subclínica que leva às alterações celulares e que por uma multiplicação errada, ou seja, do código ali, ela começa a multiplicar de forma errada, uma célula diferenciada. Essa célula diferenciada, se o nosso organismo não estiver com uma alta imunidade e que vá lá, leve seus macrófagos para, digamos assim, né, comer, né, matar, a ação, restringir a ação dessa formação dessas novas células, essas células não vão se formar, mas nosso organismo também precisa estar o quê? Bem imunizado, com boa imunidade. Quando ele não está, e essa mulher vai entrando nessa menopausa, essa mulher que está em decadência hormonal, totalmente destituída de vitaminas, de suplementos, ou seja, principalmente aqueles que vão elevar essa imunidade, ela vai desenvolver sim um câncer, mas não pelo fato de estar usando um hormônio ou não. Mas atenção, hormônios sintéticos, que são aqueles que a indústria farmacêutica coloca para a gente nas prateleiras, né, das farmácias, não são os indicados. Então, também temos que ter atenção a isso. Depois, não será todas as mulheres que poderão fazer uma reposição hormonal, porque temos que avaliar também outras comorbidades. Então, que podem contraindicar a terapia. Podem contraindicar. Então, nós temos que estar avaliando realmente, né, cada mulher e saber se estamos num tempo adequado, ou se ela já perdeu todo um tempo e que a gente não pode usar já tanto aquelas medicações, mas vamos oferecer outras. Eu tenho mulheres hoje chegando para mim com 74 anos de idade, querendo fazer reposição hormonal. Tem a tal da janela também de oportunidade. Um outro mestre que eu sigo também, né, que é o Dr. Ítalo Rachid, ele diz, não existe uma janela para você fechar para a reposição hormonal. Porém, nós temos que avaliar várias situações dessa paciente que chega para mim aos 74, depois dos 70, né, uma mulher que nunca fez reposição hormonal. Ou seja, eu posso muitas vezes não oferecer um hormônio, mas eu posso oferecer outras substâncias que o corpo dela precisa, até mesmo para tentar fazer com que haja uma estimulação, né, própria hormonal. E aquela mulher no climatério também, não necessariamente eu vou dar ela hormônios, mas eu vou dar ela substâncias que vão ajudar na fabricação, vamos dizer assim, desses hormônios, vão estimular que esses hormônios continuem. Né? É o que você faz aqui na dermatologia. Continuem sendo né, alimentados. Então, só que ainda existe tabu. E depois ainda tem um tabu entre a própria classe médica. Nós não somos unânimes no que estamos falando. Claro. Então, a paciente vai para um ginecologista, ele diz, vamos ao hormônio.
Aí ela vai na cardiologista, não, é perigoso. Ou então ela vai na endócrino, não, melhor de não usar hormônio. Ou ao contrário, tá? Então, ou seja, realmente há uma falta de informação. Muitos profissionais, olha, você usou, né, um argumento muito bacana, é da montanha. Muitos profissionais continuam na base. Outros só subiram um degrau. Outros subiram 2 degraus. Nem todos estão no topo. Tá? Então, nós precisamos buscar profissionais que tenham um olhar sobre o ser humano de uma forma diferente. E sobre a mulher, principalmente. Nós somos muito diferenciadas. Isso. Né? Com muitas características. E a Ana falou tudo quando ela diz assim, eu tenho que avaliar cada um. E é o que você falou, não é o da vizinha. Ela vai avaliar se aquela pessoa tem a necessidade do hormônio e se ela pode. Então, cada um vai ser diferente do outro, não vai ser todos iguais. É uma avaliação muito individualizada. Então, não dá para não passar pela pessoa que tem todo o conhecimento, né, pelo profissional, para avaliação dessa necessidade hormonal, ou, eventualmente, um que não possa. Olha, porque ou não com raríssimas exceções, a maioria das mulheres sofre muito com esse declínio hormonal no período da menopausa, a maioria delas. E são muito poucas que não recorrem à reposição hormonal. Mas volto a repetir, você citou aí doutor Elcimar Coutinho, que é uma referência, doutor Ítalo Rastídio, quando começou essa situação dos hormônios bioidênticos, que veio exatamente frear essa questão da utilização dos hormônios sintéticos, eu fui para uma reunião, para uma apresentação do material de Dr. Ítalo Rastídio na Associação Baiana de Medicina, e foi incrível aquilo ali para mim. Eu sou muito curiosa, eu não sou médica, mas sou curiosa, eu sei da importância da prevenção. Eu sei que uma pele, quando chega nessa fase, né, uma pele que vem sendo cuidada preventivamente desde os 30 anos, chega muito melhor quando esse declínio hormonal acontece. Agora, em termos práticos mesmo, porque esses lasers são muitos e cada hora uma novidade, vocês não param de viajar para os congressos aí mundo afora, e por isso que eu gosto tanto da palavra regeneração, porque na época de muitas de nós mulheres não haviam tantos recursos. E nós temos a pele, né, muitas de nós temos a pele comprometida pela ação do tempo, mais do que deveria, porque não tínhamos acesso a essas tecnologias, coisa que daqui a pouco não vai existir. Né? As mulheres vão conseguir segurar mais, as pessoas de um modo geral. Então, assim, essa questão da regeneração é impressionante como os lasers atuam lindamente aí. Agora me fala, em termos de prevenção, o que a gente poderia já fazer de utilização dos lasers? Vamos falar pelo menos o nome de alguns deles para a gente não misturar tudo, porque as pessoas resumem tudo a botox. Ah, fulano faz muito botox, não é só botox. Ele ficou conhecido, né? Deitou na cama, fez fama. Fez né? fama e nada. Mas tem muitas outras coisas a serem feitas, né? Que não são assim, perceptíveis num primeiro momento, mas que está ali ao longo do tempo fazendo a sua ação e garantindo uma sustentação maior da sua pele. Eu acho que assim, essa é uma área que cresce muito porque o envelhecimento vem para todos, né? Então ele é unânime, todo mundo envelhece ou gostaria de ter essa oportunidade de envelhecer. Então, as terapias hoje, que a gente chama de tecnológicas, né, a tecnologia apoiando isso, elas têm crescido muito até pela busca dos resultados mais naturais. Porque eu sempre digo ao meu paciente, porque tem pessoas que são muito imediatistas, elas querem fazer e já sair daqui mais jovem. Exato. Aí que tá o perigo, né? Eventualmente você está usando esses recursos, né, de estruturadores, bioestimuladores, das terapias injetáveis. Mas você não pode ficar só nisso, pelo risco de que, como tudo, existe a dose ideal. Se você passa daquela dose, você vai cair no excesso. E aí você tem o que hoje é denominado de pillow faces, né, que são aqueles rostos crescidos pelo uso de excesso de substâncias rejuvenescedoras que acaba deformando, né? Como a antiga plástica, né? Eu digo assim, a área a gente aprendeu o que não fazer fazendo. Então, é uma área nova, a estética médica é uma área, sei lá, de 30 anos, a nível mundo mesmo, e a gente está aprendendo com ela. Então, as tecnologias hoje, elas têm crescido justamente pela busca dos pacientes, assim, olha, eu quero melhorar, mas não quero isso que eu tô vendo aí pela rua, rostos deformados. Então, você tem, assim, algumas tecnologias que vieram, ficaram e não vão sair.
Um deles é o ultrassom microfocado, né? Começou lá atrás com Maravilhoso, né? Ultraformer. Eu acho que o ultrassom multifocado foi o dos pioneiros nesse processo todo, ou não? Ele veio depois do laser, né? As primeiras tecnologias que vieram exatamente, foram os lasers. Os lasers. Aí vieram a luz intensa pulsada, depois os lasers fracionados, o CO2 que ganhou fama, que é muito bom, mas é mais agressivo, né? Depois você tem mais modernamente o laser de túlio, que entrega resultados mais delicados. Ai, gente, esse porque laser a gente de não túlio vai é maravilhoso. E a gente vai ficar em casa, não, fiz um laser, não posso trabalhar. Isso não é possível hoje. Você quer fazer e no outro dia também, você tá... aliás, aí você pergunta, qual tecnologia fazer? Depende. É que nem na nutrição. O que eu posso comer? Depende, porque cada um é cada um. Depende do profissional que está te acompanhando. E essa a é a minha opinião. tecnologia, ela vai em todas as etapas. Você pega uma menina jovem, muito vaidosa, que ela diz assim, ai, doutora, mas você gostaria de fazer alguma coisa? Gostaria? Então você faz um laserzinho nela ali, você faz um ultrassom microfocado, você não vai comprometer a aparência dela, nem a jovialidade dela, e vai estar ajudando ela nesse processo. Você pega uma mulher de meia idade que quer melhorar, e você pode também estar usando numa pessoa de uma idade mais avançada. Então, assim, ela é democrática, você usa ela em qualquer momento, e não invasiva. São pouquíssimas situações em que você vai dizer que não posso usar. O ultrassom nem tem, mas algumas tecnologias como radiofrequência tem, né? Implantes metálicos você não pode usar, um paciente com marca-passo, mas são poucas. E é por isso que é aquela velha história, né? Você está fazendo um tratamento ali para rejuvenescimento, mas quem é seu paciente, né? O que é que ele quer, com as suas comorbidades dele, tudo tem que ser conhecido. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a doutora Ana, rapidinho. Ela falou sobre o câncer, especificamente, não é? Sobre o câncer de mama. A coisa da genética, né? Mas hoje se fala muito, doutora Ana, na epigenética. Sim. Que entra em tudo aí que você falou. E algumas pessoas começam a dizer assim, olha, a epigenética hoje, ela tá acima da genética. A genética tá aqui, lhe dando um gene lá, mas que a epigenética vai dizer se esse gene vai se manifestar ou não. E essa epigenética entra nesse todo esse estilo de vida aí que você fala pra gente, exatamente. Né? E aí eu queria ouvir sua opinião pessoal quanto a isso. Em princípio, somente 30% dos cânceres são hereditários. 30%? 30%. Tá. O restante cabe exatamente aos fatores ambientais, e vamos lá, a epigenética. Que, na verdade, é o quê? É o estilo de vida. Você pode até nem ter os transtornos genética, mas você fuma, você bebe, você não dorme bem, você é obeso, mal, né? Ou você consome alimentos extremamente inflamatórios, você não pratica atividade física. Isso é o que contribui para a formação do câncer. É o uso de contraceptivos orais inadequados por muito tempo. Então, tudo isso hoje nós já sabemos que é o que contribui realmente para o aparecimento de um câncer. Nós hoje, na verdade, quando a gente pensa assim, uma jovem com câncer de mama, você diz assim, ela teve tempo de fazer reposição hormonal? Não, não teve. Mas ela teve tempo de usar um anticoncepcional, ela teve tempo de ter uma vida não tão saudável, né? Provavelmente ela não praticou atividade física, provavelmente risco, ou ela foi uma fumante, né? Ou seja, teve algo nessa vida familiar, ou nessa pessoa que desestruturou, né, essa célula. E uma coisa que eu gostaria de falar muito, que não tem nada a ver com a gente não palpa, chama-se as emoções. Totalmente. As emoções têm a importância que tem na geração, né? Tem tudo a ver com o adoecimento. As emoções. Verdade. E eu posso garantir, eu não vou poder, lógico, assinar embaixo, assim, mas até quase, até faço lá assim um rabisco, né? Mas, pelo menos, as nossas pacientes, assim, eu procuro sempre ouvir, né, um pouquinho essa história, né, da paciente, porque ela não chega com câncer de mama. Ela chega com uma história. Lembre que eu tenho muitas pacientes que eu atendo gerações e gerações. Então, tem uma história por trás daquilo, tem um sofrimento, tem uma perda de um filho, tem a perda, né, de uma mãe, de um pai, onde ela era muito agarrada, muito, né? A separação de um marido. Então, muitas separações, principalmente aquelas separações
que não são tranquilas, né? Traumáticas, São né? traumáticas. Então, muitas vezes a gente tem até uma frase que eu gosto muito de usar: não embale a sua dor, né? Quanto mais você ficar curtindo, embalando essa Pior. dor, mais essas dores elas vão realmente levar a uma doença. Não só o câncer, a gente fala do câncer porque realmente é a principal Sim. que atinge as mulheres. E a mama está intimamente relacionada ao que? A feminilidade, né? Ao nascimento. Nós somos daqueles seres perfeitos, né? Perante a Deus, mais do que os homens, eu costumo dizer isto. Só um pouquinho mais, pouquinho, né? doutora? Só um Porque pouquinho. nós, a humanidade não existiria, né? Não seria com os homens que a humanidade ia. Então nós somos realmente esses seres super, hiper perfeitos, né? Que Deus fez. Então, e nós temos a ver com a maternidade. Os nossos seios têm a ver com isso, com a maternidade, a alimentação do nosso bebê, né? da nossa cria, da nossa sensualidade. Nós somos vistas por isso. Não é à toa que os grandes artistas nos representam sempre mostrando os seios, né? Voluptuosos. Então, tem a questão dos seios. As grandes marcas colocam para a venda o quê? Mulheres lindas, maravilhosas, para vender um carro, para vender uma lancha, para vender uma... não o que seja. Então, nós somos tudo isso. Nós somos a representatividade desse grande ser na vida. E, infelizmente, nossas doenças também vão todas para aí. Todas as nossas mágoas, amarguras, medos, né? Todos os nossos temores vão para aí, vão para esse órgão. O órgão nosso, o nosso maior órgão da maternidade e da feminilidade e da sexualidade. É um grande símbolo da mulher, Grande né? símbolo da mulher. Os homens, o câncer vai para onde? Próstata. E para falar em homens, já que eu fiz essa brincadeira em relação, né, aos pobrezinhos. pobrezinhos, Por baixo assim, né? Aí eu vou dar aqui um toquezinho. Os homens também precisam fazer reposição hormonal. Os homens, por quê? Porque já foi também provado que os homens que não fizeram reposição hormonal são aqueles que chegam na andropausa e desenvolvem um câncer de próstata. Não existe câncer de próstata em homens viris, em homens, né, com uma taxa boa de testosterona, mas sim naqueles em que houve o quê? Um declínio hormonal, aquele que já não tem mais nada, tem uma linhazinha ali de testosterona. Né? Esses homens desenvolvem um câncer de próstata. E esses homens também precisam se preocupar também com prevenção, não só mulheres. Tanto é que existe estatística, né, lógico, de que existem muito mais viúvas que viúvos. Por quê? Não é que a gente mate os homens, eles Longe mesmos. disso. A gente não está matando. Eles mesmos, né? Se matam. Se matam. E deixam as mulheres usufruindo das suas fortunas, né? Que fosse assim, né? Seria maravilhoso, hein? Mas é exatamente por isso. Os homens não fazem prevenção. E as mulheres, sim. Mulheres queridas, foi um enorme prazer recebê-la, doutora Ana Paula Gatto. Já estamos aqui com um timaço desde que nós iniciamos o Positividade, propondo esses diálogos. Você é mais uma delas e a gente te agradece muito por sua participação. E essa doutora que é queridíssima, Fabiola. Só que eu já sou figurinha repetida aqui, doutora. Olha, eu quero repetir quantas forem necessárias. Eu não sou ainda, não. Às vezes, porque Fabiola é muito querida, é muito estudiosa. Tem muito assunto pra gente falar. Muito assunto para a gente falar. E eu vou deixar vocês finalizarem dentro dessa questão da prevenção que nós escolhemos falar hoje aqui. Que vocês deixem aí um recadinho de vocês. Não, o que eu vou dizer é o seguinte. No próximo final de semana, eu estou indo a São Paulo para mais um congresso chamado XI, onde é um congresso todo para, né, a abordagem é toda sobre a medicina voltada para mulheres. Então, como eu te falei, é uma área da medicina integrativa, faz parte, é um dos cursos do Instituto da Longevidade. Então, é uma área que hoje realmente eu tenho me debruçado muito, né, nos estudos. De vez em quando eu também penso assim, poxa, eu estou com 60 anos e eu fico indo para congresso, né, para aprender mais. Aí eu fico pensando, será que eu vou conseguir aprender tudo que vão falar, né? Porque... Claro que vai. Aí eu disse, não, mas eu vou para o congresso Eu não tenho porque dúvida. realmente abre a mente da gente, para a gente ver as coisas novas que os colegas estão fazendo por nós mulheres. Então, este evento que eu estou indo
Eu tenho certeza que eu vou estar trazendo também muitas novidades, porque o congresso vai ser Incrível, intensivo. Né? Para te dizer que a carga horária é das 8 às 21 horas, por 3 dias seguidos. Então, eu imagino que vai ter realmente assim, muita novidade, muita coisa bacana. E é isso, tá? Que assim, eu, né, enquanto a Clínica da Mulher, nos propomos a sempre estar trazendo novidades para nós, mulheres, para que a gente possa realmente viver mais e melhor, né, a cada dia. Viver realmente com a beleza interna, né, com a beleza externa. Que é. Né, mas realmente sem nenhuma comorbidade. Né, o que a gente possa prevenir ao máximo possível aquelas que são possíveis de prevenção, né, e que a gente possa tratar antecipadamente, né, iniciar o tratamento, aquelas que não são, que a gente não consegue prevenir, mas que a gente consegue sim tratar, né, ou oferecer o melhor tratamento. Como no caso da mastologia mesmo, né? Ainda que por um motivo ou outro você tenha alguma intercorrência, não se desespere, porque qualquer diagnóstico em fase inicial é passível de tratamento. Qualquer não, mas a maioria deles, né, doutora? Diagnóstico precoce. Então não vamos negligenciar os nossos exames, né, preventivos, anualmente pelo menos, e confiar na pessoa que está nos acompanhando. Né, doutora? Fabiola, sua palavrinha final agora. Como é que você mantém essa sua beleza? Eu vou querer essa dica. Eu vou querer essa dica. Essa é de ouro. Não, mas essa eu não vou dar. Essa dica eu não vou essa dar. Essa é só no consultório lá nós dois. O que eu quero finalizar aqui é agradecendo, tá? A oportunidade que a Áurea tá me dando de estar aqui com a doutora Ana. Hoje aqui eu aprendi muito, né? Ela traz uma bagagem incrível, uma experiência de vida inspiradora que eu fiquei encantada, tá? Dando um conselho, eu diria, ame-se, cuide-se, envelheça com plenitude, né? Isso você precisa de ajuda multiprofissional, né? Você precisa do seu dermatologista, da sua mastologista, e você precisa de bons profissionais, né? Então, eu encerro hoje só agradecendo essa oportunidade incrível e essa conversa deliciosa que eu estou encantada. Maravilha! Mulheres inspiram mulheres. Meninas, obrigada. Obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. Maravilhoso. Maravilhoso. Até a próxima. Com fé em Deus.